Muito bem, você ligado aqui na Real TV, já estou aqui nessa outra parte aqui do nosso estúdio e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu estou recebendo aqui o meu convidado, que é o doutor Diogo de Paula Soares, oftalmologista. Bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. E na hora que eu vi o tema, eu falei, rapaz, eu gostei porque eu tenho a miopia. Eu uso lente, é esse assunto que nós vamos falar agora. A OMS que alerta sobre a epidemia da miopia. Mais de 35 milhões de brasileiros já foram atingidos, sabia? Por essa doença. E aqui em Sinop, um relatório do projeto De Olho no Futuro constatou, inclusive, esse aumento de 30% no diagnóstico em crianças. E hoje aqui no programa a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu fiquei até na dúvida quando eu vi, será que eu já tinha esse problema quando criança? Como vai aumentando a tecnologia também, né, doutor? Acho que o diagnóstico também vai ficando um pouco mais fácil. Bem-vindo, boa noite para o senhor. Boa noite, Ian. Boa noite, telespectadores. Prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Pois é, o alerta está aí, né? O que tem acontecido, principalmente com os anos de pandemia, esses últimos praticamente 3 anos, o que houve? As crianças, os adolescentes e até nós adultos ficamos muito mais expostos às telas. Sim. Sobretudo celulares, tablets, tá? E esse excesso de uso de telas, esse excesso de visão para perto, esse excesso de esforço para a visão de perto, tem ocasionado um aumento significativo dos casos de miopia. Tá? Estima-se que em 2050, 50% da população mundial será míope. Eita, 50%? Sim. Claro que tem fatores hereditários, raciais, nos países asiáticos isso é mais frequente por questões genéticas. Sim. Mas aqui no nosso meio, como um projeto organizado todo ano aqui de Olho no Futuro mostrou, teve um aumento de 30%. Tá aí. Por quê? Esse trabalho é feito nas escolas e de repente acontece, na verdade, você que está me acompanhando, em casa, de repente o filho que está agora aí junto com o papai e a mamãe, criançada que chegou agora, né, de repente da escola, daquele cursinho também, e às vezes, por uma distração ou outra, o pai está naquela correria, a mãe também. Toma aqui o celular, filho. Vai lá ver o teu vídeo, joga um joguinho ali, para de repente o pai e a mãe fazer alguns afazeres, e é aí que a criança... Eu já vi muitas vezes isso aí, a criança não é acostumada, orientada a ter uma certa distância, fica em cima mesmo do olho, né? E tem toda uma luz ali, que é aquela telinha do celular, a tecnologia aumenta, aquele brilho forte, né, doutor? Isso aí prejudica muito. Seria este um dos fatores principais? Principalmente nas crianças? Sim, Jean, esse é um dos fatores, principalmente em crianças e adolescentes, tá? Sim. Eu, como pai, sei muitas vezes da dificuldade que é você não dar o celular pro seu filho, mas lá em casa a gente limita bastante, deixa basicamente nos fins de semana. Tá aí. E tem algumas orientações práticas, tá? Distância mínima de 25 centímetros, a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica estabelece algumas diretrizes nesse sentido. Muito bem. Tá? Criança de 0 a 2 anos, o mínimo possível de eletrônicos, 2 a 8 anos, 1 hora por dia, 8 a 12, 1 hora e meia, isso incluindo todas as telas, maior de 12 anos até 2 horas. Quer deixar teu filho vendo um filme, dá preferência para a TV, porque ela é mais longe. No celular, deixa a luminosidade intermediária, ativa o filtro de luz azul, que ele protege mais o globo ocular, evitar ficar totalmente no escuro. Outro detalhe importantíssimo é o seguinte, o excesso de uso de eletrônicos está roubando aquele tempo precioso das crianças ao ar livre. É bem isso. Muito importante deixar as crianças, os adolescentes se exporem ao ar livre, pelo menos 1 hora e meia por dia, se possível. Aqui em Sinop, a região tem um clima favorável para isso, tem uma boa incidência solar, porque o sol ele é benéfico no sentido de produzir uma substância chamada dopamina, que retarda o crescimento do globo ocular e com isso é um protetor natural contra o desenvolvimento e a progressão da miopia. Tá aí, por exemplo, eu tenho miopia, eu uso lente aqui, em alguns momentos o óculos também, não dá só para ficar só na lente, acaba incomodando às vezes, mas tem a questão do colírio, você vai cuidando ali. Eu tenho 28 anos, doutor. Tem uma idade ali que a pessoa, de repente, consegue reverter fazendo uma cirurgia. Uma curiosidade que surgiu agora aqui. Eu, por exemplo, poderia passar por esse tipo de procedimento. De repente, quem está em casa agora me acompanhando também tem a miopia, usa a lente ou o óculos. É possível com essas tecnologias agora? É possível e os resultados, uma vez que bem indicada a cirurgia, costumam ser excelentes. Tá aí. O paciente realmente faz uma cirurgia laser, se livra dos óculos. Em geral, a miopia estabiliza após os 25 anos de idade. Então, você está numa faixa etária que provavelmente ou já está estável ou próxima de estar estável. Compreendi. Tá? Mas o alerta é justamente para que a miopia não atinja graus muito elevados.
Porque se ela atingir graus muito elevados, ela traz outros problemas agregados. O paciente automíope, que seria aquele míope acima de 6 graus, ele tem uma chance maior de desenvolver outros problemas oculares. Catarata, glaucoma, que é o aumento da pressão ocular, descolamento de retina, degeneração macular, que é uma situação grave no fundo do olho, enfim, outras consequências realmente complicadas por causa de uma miopia elevada. Doutor, essa questão de estar estável, por exemplo, então é ir fazer todo aquele acompanhamento com o oftalmologista e tá ali, por exemplo, eu uso 1,5 grau em cada olho, então se está mantendo isso já há 3 anos, depois dos 25, quer dizer então que vai se manter e é possível então fazer esse tipo de cirurgia. Seria mais ou menos isso, essa questão de manter estável, de não prejudicar mais, né? Mas para quem de repente está nos acompanhando e está sofrendo com isso agora, está me assistindo, de repente fica ali, poxa, cadê o Jean? Eu estou com uma dificuldade aqui, eu tenho que chegar mais perto da TV. O que está acontecendo? Às vezes a vista embaçada ao dirigir também. Eu descobri, sabe como? Ao dirigir. Ao dirigir, eu estava numa dificuldade grande para dirigir, até mesmo quando eu fiz a questão do exame, na hora que eu saí de lá e vi o semáforo, eu falei, meu amigo, não é possível, só quando você vê aquele filme em 4K, que é diferente, né? Então, para quem está acompanhando, tem que procurar, não pode ficar adiando essa procura ao profissional médico, né, doutor? Tem que ir logo. A prevenção é a chave. Quanto antes você procurar, antes é prescrito o grau com o óculos com grau total. Sim. Antes você se beneficia, a criança, o adolescente ou adulto, e com isso você consegue retardar a progressão. A gente inclusive tem hoje em dia, para crianças e para adolescentes, lentes de óculos especiais para retardar a progressão da miopia, lentes de contato nas crianças ou nos adolescentes, né, um pouquinho mais velhos, e tem um colírio manipulado que pode ser usado durante toda a noite, que vários estudos demonstram que ele também retarda a progressão da miopia. Importante, viu só? Então, esse bate-papo esclarecedor aqui com o Diogo de Paula Soares, oftalmologista, e relacionado a esse projeto. Para quem está nos acompanhando e quer saber mais informações, tem nas redes sociais também, doutor? Ou pode procurar o senhor para saber um pouquinho mais? Pode conversar comigo. Legal. Tá? Eu atendo vinculado ao Instituto de Olhos Dois Pinheiros, na Maior Clean. O projeto de Olho no Futuro, ele é do Hospital Dois Pinheiros, é feito anualmente e vai ter uma ampla divulgação dentro das redes sociais, da mídia do Hospital Dois Pinheiros. Perfeito. Doutor, obrigado, bom trabalho. A gente segue ao vivo aqui com a cidade, tem imagens de Sinop, a nossa linda cidade.